Olá, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma live. Tudo bem com vocês? À medida que o pessoal for chegando aí, agora é a hora que o Instagram começa a enviar para as pessoas os convites para participarem da live. Então, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Estaremos agora falando sobre um assunto muito interessante, que está totalmente alinhado com o nosso momento. Teremos um convidado já para estar participando conosco. E hoje nós temos muitas coisas legais para falar sobre o assunto. Então fiquem ligados, já está tudo preparado para começarmos. O nosso tema são as responsabilidades do empregado e do empregador diante dessa nova realidade do home office. E para isso nós teremos um convidado, o Dr. Kaiser Mota. Já vou chamar o Dr. Kaiser aqui para conversar conosco. Então fiquem ligados. À medida que vocês vão chegando aqui, pessoal, vão colocando para a gente a sua área de atuação, né? Se você está, enfim, qualquer área. Coloca para a gente também a cidade de onde você está falando. Isso é extremamente importante para a gente entender qual é o público que está aqui, quem que a gente está conversando. E outra coisa, vocês conseguem me ouvir, conseguem me ver? Coloca um joinha aí para mim, para saber se está tudo ok, se o áudio está bom, se o vídeo está ok, está travando. Coloca um joinha aí para mim, gente. Vamos ver aqui. Ó, beleza, todo mundo colocando um joinha aí. Maravilha. Ó, pessoal de Departamento Pessoal, Teresina, Piauí. Quem mais? De onde vocês estão falando? Conta para mim. Departamento Pessoal, Rio de Janeiro, Grande Josias. Chegando aí, ó. Saudade de você, meu amigo. São Paulo. Daqui a pouco o Brasil inteiro tá por aqui, gente. Vamos lá. Quem mais? De onde você está falando é a sua área de atuação. A galera de DP tá em peso aqui, ó. Quem mais, pessoal? Coloca pra gente aí. Já vou chamar aqui o nosso convidado. Chamando o nosso convidado. Oi, Bruno, tudo bom? Dr. Kaiser, como vai? E aí, meu querido, tudo bem com a família, você? Maravilha, melhor agora, a gente conversando aqui, cara. Que bom falar contigo, cara. Que E legal, hein? aí? Que legal. E aí, hoje é uma noite especial aí pra gente conversar aí, bater um papo. Tem uma galera entrando aí, cara. Já até pedi pro pessoal ir colocando de onde está falando, cidade, pra gente entender mais ou menos aí quem é esse público que vai ouvir um pouquinho que a Tá gente vai falar. bacana. Deixa eu só mandar um beijão para Renata, que trabalhou comigo, foi uma gerente do escritório Oliveira e Carvalho. Nota 1000, um beijo, Renata. Aí tem só galera boa. Só gente do bem. Que bom. Maravilha. Ó, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, tem gente do Piauí. Rapaz, o negócio aqui tá demais. Vai ficar cada vez melhor. Então, pessoal, à Não, medida que vocês forem entrando, o Instagram agora começa a comunicar as pessoas. Quero fazer um convite para vocês. Clica aí no aviãozinho. Eu vou fazer isso agora, Kaiser. Clicar tá. aqui no aviãozinho. Vou convidar aqui umas 10 pessoas. Façam isso também, para mais pessoas estarem conosco aqui nessa live. Vai ser um assunto muito legal, muito interessante para para a atualidade, né? A gente preparou aí um conteúdo bacana. O Dr. Kaiser vai trazer uma experiência bacana para a gente. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Para quem tem muita gente nova chegando. Bom, eu sou Bruno Silva, profissional da área de recursos humanos. Trabalho na área já há alguns anos. Tenho aí uma expertise na área de gestão de pessoas e
tenho essa posição aqui na internet, tentando divulgar alguns conteúdos bacanas aí para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre o universo de gestão de pessoas, recursos humanos, desenvolvimento pessoal. Essa é a minha praia, né? E vou deixar aí à vontade para o Dr. Kaiser se apresentar, o pessoal conhecer também um pouquinho. Fica à vontade, Kaiser. Cara, obrigado, Bruno. Então, sou advogado, né, cara? Milito na advocacia há mais de 15 anos, né? E junto, o meu mote de trabalho sempre foi a área empresarial e tributária. E por conta disso, sempre acabei trabalhando junto um pouco com direito do trabalho. E tenho no meu escritório uma carteira de ações trabalhistas, né? Eu advogo para algumas empresas, junto, né, com uma equipe, óbvio, né? No escritório prestando assessoria para empresas, né? Óbvio que o meu mote é muito mais, né? A área, o empresário, né? A empresa, mas prestando esse tipo de serviço, né? E também tem um pouquinho uma vida acadêmica também, né? Eu fui professor universitário durante quase 8 anos, né? Professor de Direito Empresarial e de Direito Tributário da Unigran Rio e de outras faculdades. Hoje estou vinculado ao programa da Mackenzie, né? E tem esse métier assim, um pouco acadêmico, né? Vou dividindo a minha vida profissional entre a academia e o escritório, no dia a dia da militância da advocacia, né? E no momento como esse, né? Onde esse tema do home office é vibrante, na verdade, é essencial, né? E aí é bom conversar sobre os assuntos, esclarecer questões conceituais, tem muita coisa que precisa ser pontuada. Bacana, bacana. Gente, vocês estão vendo que hoje o negócio vai ficar bom, né? Então, se prepara, ó, papel e caneta na mão aí, pessoal. Quem veio aqui para absorver um pouquinho de conhecimento, escutar um pouco esse bate-papo que estaremos falando aqui nessa noite, separou um pouquinho das suas horas aí com a sua família, reservou um momento para estar com a gente, então vai ser muito legal. Gente, vamos lá. Pessoal que entrou aqui agora, coloca para a gente aí, ó. Nós já vamos deixar disponível para vocês colocarem as suas perguntas. No final a gente vai começar a falar um pouco mais sobre alguns temas. A gente recebeu algumas perguntas aqui, a gente já vai começar a falar sobre isso, doutor Kaiser. Então, fique à vontade, vou convidar todos vocês também para ficarem muito à vontade aqui nessa live. Coloca para a gente aqui também a área de onde você está falando, né? Na verdade, a cidade de onde você está falando e a sua área profissional. A gente quer saber um pouco mais do público. Tem muita galera entrando aí agora. Coloca aí para gente. Tem gente de São Paulo, Piauí, Rio de Janeiro. Legal. Ó, tem uma galera boa chegando aí. Bom, gente, à medida que vocês vão colocando, eu já separei a primeira pergunta aqui que mandaram para a gente. Ótimo. Vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte. Falando sobre esse tema, né? Para quem chegou aqui agora, nós vamos falar sobre home office. Então, as responsabilidades, tanto do empregado quanto do empregador. Então, a gente recebeu algumas perguntas aqui e nós vamos estar falando sobre elas. Vamos lá. Primeira pergunta. Os equipamentos que devem ser proporcionados, né, devem ser custeados pelo empregado ou pelo empregador? Essa é uma dúvida aí de muita gente. O que a gente pode falar sobre isso? Ótimo. Bruno, vou responder a pergunta, mas antes de responder a pergunta, eu acho que é importante a gente fazer aqui uma diferença conceitual, né, do que é home office, teletrabalho, trabalho externo. É importante a gente destacar essas questões conceituais para a gente entrar nas perguntas do pessoal que está assistindo a gente, né? Seguinte, é importante destacar que o legislador brasileiro, a partir da reforma trabalhista de 2017, ele criou uma modalidade, um regime de trabalho diferente, que não era previsto pela CLT. Tá? Na verdade, era muito famoso na área de TI, o pessoal usando o termo home office, trabalho em casa. Tá? E aí, só que isso, na verdade, quando essas relações trabalhistas, né, sofrem alguma perturbação, isso vai parar no judiciário. Tá? E, em linhas gerais, a grande problemática do trabalho home office era as famosas horas extras do pessoal de TI, porque era um pessoal que virava à noite, era um tipo de trabalho que dava um certo... gerava essa situação um pouco de conflito, né, entre o empregador e o empregado. Tá? Então é o seguinte, home office não pode ser confundido com trabalho externo. Tá? O camarada que vive em vendas externas, um representante de medicamentos,
Isso é o trabalho externo, é o cara que trabalha fora do estabelecimento da empresa, do estabelecimento físico da empresa. Só que é um cara trabalho externo. Trabalho externo é o cara que faz as vendas externas. O ambiente dele é fora, é realmente fora da empresa. Isso não é home office, tá? Isso não é teletrabalho. Tá? E aí, em 2017, você tinha essa linguagem do home office, né? E aí o legislador brasileiro não querendo usar o termo, e aí isso acabou gerando uma certa confusão conceitual, tá? Porque, na verdade, home office é gênero, tá? E teletrabalho é uma espécie de home office. Significa dizer o seguinte, que todo teletrabalho é home office, mas nem todo home office é teletrabalho, entendeu? Olha aí. Né? Isso é interessante destacar isso, tá? Por exemplo, a lei fixa alguns critérios específicos para o teletrabalho. Então, quando você fala, olha, eu trabalho em home office, pode ser. Ou, na verdade, você está até home office, mas você está especificamente trabalhando em teletrabalho, no regime, e você não sabe, entendeu? Então, assim, o home office é mais abrangente. Por exemplo, eu sou dono de uma confecção. Eu contrato uma costureira para trabalhar em casa e fazer, por exemplo, as bordas dos vestidos. Isso é o quê? Home office, né? Mas é teletrabalho? Não. Por que não é teletrabalho? Porque o teletrabalho exige o quê? Que você trabalhe com meios de informática e de comunicação, né? Que os famosos meios telemáticos, né? A lei, assim, é que aí vou fazer um pouco, contar um pouco do contexto que a lei é criada, né? O legislador brasileiro, com a versão, né, à língua inglesa, criou essa separação, né? Usa esse Juridiquês. Juridiquês, teletrabalho, ou seja, mas acabou criando uma outra modalidade que não é do home office. Então é aquilo que eu falei, há uma diferença de conceitos, né? Home office é gênero, teletrabalho é espécie. E é aquilo que eu reafirmo, né? Todo teletrabalho é home office, mas nem todo home office é teletrabalho. Então tem que ter essa diferenciação que é importante a gente começar, tá? E aí, relembrando a pergunta, no teletrabalho, sim, o empregador tem que custear. Na verdade, é um acordo, tá? No teletrabalho, um dos requisitos é a celebração do contrato, tá? É regra, tem que ter o contrato. O contrato de trabalho, ele vai ter que prever o teletrabalho, tá? E as suas regras, suas maneiras, a sua forma de funcionar, tá bom? E lá no contrato, o empregado e o empregador podem chegar a um meio termo, onde, em tese, pode ser convencionado que o empregado falou, não, olha, eu vou custear o meu custo com a internet, a minha máquina, a minha manutenção, inclusive o meu gasto de luz. Ou, por exemplo, podem conversar, né? Essa conversa, né? A gente sabe que não é tão simples, mas o empregador, por exemplo, pode subsidiar a internet. Pode, por exemplo, custear 30% da conta de luz, uma vez que vai um contrato específico de teletrabalho. Entendeu, Bruno? Então, assim, o ideal, né, é que o empregador possa custear isso, tá? Mas óbvio que pode ter um empregador que deixe isso a cargo do empregado, tá bom? Então, nesse momento agora é o interessante, porque então a gente entendeu que tem que ter o ideal é que tenha um contrato, né? E nesse momento agora, como muitas empresas foram pegas de surpresa, né? Não estavam nem esperando como é que seria essa modalidade de home office. E aí, de repente, foram pegas de surpresa. Talvez esse contrato ele ficou meio que, peraí, vamos fazendo no meio do caminho e tal. Né? Eu acho que foi mais ou menos isso. O que acontece? Né? Isso, na verdade, é um risco para as empresas, né? Porque é o seguinte, a questão de fundo, na verdade, para a reforma trabalhista, foi justamente esse tipo de trabalho como era do TI, onde o pessoal eles não tinham uma jornada fixa e acabava entrando no judiciário para pedir hora extra, né? E as ações dessa natureza se amontoavam, tá? E o teletrabalho veio meio que para regular isso, porque você não tem jornada estabelecida, entendeu? Porque você sabe, você está em casa, às vezes o cara sai, atende uma pessoa, pode, trabalho até mais tarde. Então, o teletrabalho, ele afasta essa possibilidade da hora extra, tá?
O que está acontecendo na realidade é o seguinte. Vou dar exemplo da minha esposa, que trabalha na Vale do Rio Doce, né? E ela sempre, na verdade, o trabalho dela não é de teletrabalho, na verdade. É um contrato normal, tá? Ela até fazia alguns dias em casa, o home office, o gênero, né? E aí, quando veio a pandemia, full time em casa, né? Ora, o certo, o ideal, era, na verdade, fazer um aditivo a esse contrato, mas, óbvio, no meio da pandemia, uma loucura, redimensionar, dependendo do tamanho da empresa, todos os contratos, isso é uma loucura. Mas, em tese, ela está fazendo teletrabalho. Por quê? Porque ela trabalha no computador. Então, com meios telemáticos. Agora, se ela fosse aquela costureira, seria telemático? Não, na verdade, seria o quê? Home office. Teletrabalho, quem trabalha com tem o requisito para ser caracterizado teletrabalho é trabalhar com meios de informática, comunicação, tem que estar na frente do computador, tecnologia, tá? Maravilha. Bom, já um gancho, você mencionou alguma coisa interessante que já é a segunda pergunta aqui, que fala sobre o controle de jornada. Sim. Quais são os riscos para a empresa que não está fazendo esse controle, né? Como é que está esse momento? Todo mundo foi pego de surpresa. E Sim. como é que está isso agora, essa questão do controle? Vou continuar um pouquinho da nossa que a gente estava conversando. Está aí o risco, tá? O contrato de teletrabalho, esse regime específico criado pela reforma, ele, na verdade, gera segurança jurídica para o empregado, para o empregador. Deixar o cara no regime de home office, lato sensu, gênero, você não tem um contrato. Isso não está posto no contrato de trabalho. Isso pode gerar problemas. Por quê? No teletrabalho não tem jornada, né? Pré-fixada. Você pode trabalhar, né? Na verdade, são trabalhos que você tem atribuições, né? Mas você faz em tese, assim, a tua jornada de trabalho. Já no home office, não. Qual o problema? O cara trabalhando, manda e-mail 10 da noite, 9, pode dar ensejo, na verdade, a ações cujo o pedido vai ser a hora extra. Então, isso é um risco enorme para as empresas. Você abre aí uma possibilidade passiva trabalhista enorme. E aí vamos pensar, né? A gente sabe que isso pode proliferar para a empresa, então tem que tomar cuidado. Então, óbvio que agora na pandemia, as coisas, todo mundo foi pego de surpresa, mas assim, não é que o susto já passou, né? Ainda estamos passando por momentos complicadíssimos, né? Mas assim, me parece, e aí você viu, não sei se você chegou a ver a notícia, a Nubank vai estender o trabalho em casa até dezembro. O próprio Guilherme Benchimol da XP acabou de dizer que vai estar pensando, já estendeu o contrato todo mundo em casa até dezembro, e pensando em transformar a XP numa plataforma digital. Olha isso. A partir de 2021. Ou seja, é óbvio que essas empresas vão ter que rever a sua política no RH. Tá? Por quê? Se manter o contrato na forma que está, sem regulamentação específica, o que vai acontecer? Todo mundo home office. Se o camarada mandou um e-mail fora do horário da jornada estabelecido, vai dar ensejo ações, reclamações trabalhistas, cujo pedido vai ser a hora extra. E vão ganhar. Tá? Assim, não tenho dúvida. Lembrando que a gente, embora a reforma trabalhista ela veio no afã de flexibilizar as normas, né? A gente sabe que a gente tem um judiciário paternalista. Óbvio que eu estou falando um pouquinho do olhar aqui do empregador, porque é o meu métier, né? Também a Fernanda, minha esposa linda, também acabou de falar que o Facebook vai ser remoto também, permanentemente. Ou seja, o Twitter anunciou. Normal. Desculpa cair no lugar comum, Bruno, e no clichê, mas é o novo normal. As relações vão mudar. As empresas vão ficar muito mais digitais. Então, assim, no Brasil, para regulamentar isso, as empresas vão ter que fazer contratos aditivos. Na verdade, você pode ter o contrato normal de trabalho e fazer um aditivo, transformando ele em teletrabalho. Tá? E aí tem um prazozinho de 15 dias. A Renata também acabou de falar que Twitter também. Óbvio, as empresas de internet, de ponta, né, de TI, as fintechs, todas as empresas mais de vanguarda, óbvio, elas vão fazer esse tipo de trabalho. Mas, assim, me assusta, por exemplo, uma XP, embora seja no mercado, né, seja uma empresa que usa muito bem a plataforma digital, ela é uma empresa de mercado financeiro, né? Assim, ela vai abrir mão do espaço físico dela e vai, provavelmente, fazer um prazo eminentemente
digital. Ela vai ter lojas conceitos, né? O que eu estou dizendo é isso. Então, para a segurança do empregador, né, a empresa, é interessante regulamentar esses contratos, fazer o contrato com todo mundo. Por quê? Por conta de segurança jurídica. Você pode aumentar o teu passivo trabalhista se você não observar isso. Tá? Tem uma questão interessante que eu vejo as pessoas fazendo agora, em contato com colegas de RH, para evitar essa questão da jornada de trabalho, estão fazendo um bloqueio, né? Aí o pessoal de TI entra no circuito para bloquear, ou seja, a pessoa só consegue mandar e-mails, utilizar a rede da empresa num determinado horário, que é o horário comercial, né? O horário que já está previsto em contrato. Para evitar exatamente isso, que o cara envie um e-mail 10 horas da noite, depois ele vai tentar pleitear alguma ação trabalhista. Então, as empresas estão usando de algumas técnicas, né? de algumas ferramentas para conseguir se resguardar para evitar esse tipo de problema. Mas isso é tudo muito novo. Não é novo, mas você foi perfeito. Na verdade, assim, provavelmente o RH, junto com o jurídico, vai ter que fazer um trabalho, né, junto com a direção da empresa e perceber o seguinte, como que vai ser daqui para frente, né? Porque, assim, o teletrabalho também é uma vantagem para o empregador, né? Se você for pensar em termos de estrutura física, dependendo do teu tipo de negócio, ele contrata todo mundo, ele faz um aditivo, altera todo mundo para teletrabalho, para não ter problema com hora extra, né? Regulamenta, dá um outro benefício, mas, por exemplo, você vai economizar em passagem, você vai economizar em uma série de outros benefícios. E aí, importante destacar o próprio espaço físico da empresa, né? Isso vai mudar muito. A gente não sabe como precisar, né? Mas isso vai mudar. Uma empresa que tem um espaço, ou seja, o segmento de escritórios, isso vai mudar. Estava lendo uma reportagem, né, que isso vai ser esse segmento extremamente impactado. Por quê? As pessoas não vão precisar mais do metro quadrado na medida que vai para abrir um negócio, né? Vamos supor, eu tenho lá 1.000 metros quadrados de aluguel. Olha, eu estava inclusive conversando com um cliente meu, ele trabalha na área de seguros, ele tinha praticamente um andar inteiro no escritório aqui na Barra da Tijuca. Pagava um valor considerável, uma pequena fortuna mensal. O que aconteceu? Veio o Covid, a equipe dele funcionou muito bem. Ele falou, Kaiser, eu já sei onde está a minha economia. Eu vou fazer a denúncia do meu contrato, pago até a multa rescisória, mas o valor que eu vou economizar, ele praticamente reduziu a empresa dele a 1/3 do espaço dele. Ou seja, ele abriu mão de 60% do espaço físico. É muita coisa, Bruno. Então, assim, acho que isso vai ser uma tendência. Tá? Eu acho que vai ser uma tendência. Inclusive lá na empresa, né, tem alguns andares que a gente já percebe que as empresas estão tomando decisões parecidas com essa. Então, empresas que ocupavam um andar inteiro, elas estão pensando em já pegar metade, você tem uma economia. A gente está falando de aluguéis de empresas de centro do Rio, Barra da Tijuca, Zona Sul, que são absurdamente caros. A empresa paga um valor muito alto. Então, qualquer tipo de economia. Então, agora, com certeza, os empresários, as empresas estão avaliando essa questão do custo desse espaço para economizar de alguma forma, para tentar fazer até uma recuperação, dependendo do ramo. Algumas empresas tiveram um impacto muito forte. Então, agora conseguindo recuperar de alguma forma com o aluguel, por exemplo, cara, vai ser uma das estratégias mais utilizadas. Muito. E aí, vou dar uma canja aqui no direito. Como você sabe, o governo federal não propôs nenhuma medida de renegociação dos aluguéis. O empresário vai ter que entrar com uma ação, se ele precisar manter o espaço dele, para negociar eventual desconto, né? E aí vai ter que judicializar, não tem jeito. Hoje, como também o Bolsonaro, ele tem vou fazer aqui um parênteses, não estou fazendo apologia nem para a direita, nem para a esquerda. É só uma constatação, tá, Bruno? A gente sabe que o governo do Bolsonaro e a sua equipe econômica, capitaneada pelo Paulo Guedes, ele tem um viés liberal. Qual é o entendimento deles? Olha, quanto menos o Estado colocar a mão, melhor. E é isso que eles fizeram. Não promulgaram nenhuma lei. Deixa o pessoal, deixa o mercado se autorregular. Foi isso que aconteceu. E aí, o que está acontecendo? Está todo mundo conversando e quando você acabou a conversa, você vai para onde? Para o judicial, não tem jeito. E aí, muitas empresas estão judicializando e conseguindo descontos consideráveis no aluguel, porque também fica na outra ponta o locador, né, o proprietário. Não, peraí,
não vou renegociar nada, né? Numa postura como se nada tivesse acontecendo. E está lá na outra ponta, né? Imaginemos essas lojas de Casas Bahia, de esquina, de pontos caríssimos. Imagina fechados, sem faturar. O desespero, né? Óbvio que uma rede muito grande tem caixa, tem fôlego, né? A depender, né? Não sei se foi a Renner ou outra dessa também que fechou não sei quantas lojas, enfim. O comércio está sendo muito realmente impactado. Então, assim, isso tudo vai ser repensado. Eu acho que o físico vai continuar, né, Bruno? Não vai acabar. Mas você vai otimizar esse espaço e acho que o pessoal vai trabalhar com a questão de espaços, conceitos, né? Nesse sentido, né? A gente com certeza não voltamos da mesma forma. Isso, negócios, relações humanas, tudo isso vai mudar. Até, por exemplo, o direito, né? Eu não sei como é que está agora. Por exemplo, as audiências estão acontecendo certamente online. Fala um pouco sobre isso, como é que está acontecendo. Sim, então, estão suspensas, né? No Justiça do Trabalho, estão suspensas, estão por conta do Covid, né? Cada mês, assim, Bruno, a verdade a cada mês é uma novidade, a cada mês. Meu filhinho veio aqui, não teve jeito. Papai está na live. Fica à vontade, é assim mesmo. Não tem jeito. Não vou mexer. A gente comprou um oxímetro aqui em casa, aí toda hora vem medir. Foi aqui, ó. Leva lá pra mamãe. Papai tá na live. Isso aí, ao vivo é isso. Não tem jeito, ao vivo assim. Quem sabe faz ao vivo. Jeito. É isso aí. Então, as questões das audiências, né? O judiciário vai ter que se revolucionar também, tá? E, ao meu sentir, o Covid ele só veio, na verdade, assim, teve um aspecto muito negativo. Nossa, nem se fala as questões das vidas, dessa questão da saúde pública, mas ela impulsionou algumas coisas, né? Por exemplo, a gente está no pleno século XXI, não vejo necessidade do advogado fazer uma audiência física. Assim, se hoje você tem a videoconferência, óbvio que uma coisa ou outra tem necessidade, você pode fazer isso, mas a audiência virtual é possível, sabe, em determinados casos. Então, assim, hoje estão suspensas, tá? Algumas sessões de TJ são virtuais, e aí tanto isso também, né, vai depender, na verdade, de cada justiça. A Justiça Trabalhista, Federal e a TJ, que é a vara comum, tá? Então, assim, o Judiciário também vai sofrer essa inovação. A tendência para você ter uma ideia, o Conselho de Contribuintes aqui do Rio pela primeira vez, fez uma audiência virtual, ou seja, se não fosse a Covid, os processos eram físicos ainda. Então, assim, a Justiça do Trabalho, de fato, ela tem um pouco mais de vanguarda, ela realmente já tem alguns procedimentos virtuais, mas, assim, precisa avançar. E a minha leitura é positiva nesse sentido. Eu acho que nem todos os atos precisam ser feitos presencialmente, tá? Eu acho que você pode dar até a opção do advogado. Você tem um sistema de videoconferência e faz o seu escritório, né? O teu cliente vai ao teu escritório, olha como que é muito mais confortável, tanto para o preposto da empresa, né? O cara se deslocar, aí tem você sabe como que é o dia a dia da audiência trabalhista, né? Aquele desespero para não perder o horário, porque, assim, infelizmente, a gente sabe que, assim, eu estou falando mais do lado do reclamado, né? Porque eu advogo para a empresa. A gente fica naquele desespero, chegou um minutinho atrasado, o juiz da revelia, aí já era, entendeu? A gente perde o caso, dependendo da situação. Então, assim, você vai estar no teu escritório, no conforto do teu escritório, o teu cliente vem, o preposto do teu cliente vem, faz audiência. Isso é muito mais interessante, né, Bruno? A verdade é essa, entendeu? Mas existe algum movimento já para esse cenário? Ou na tua percepção, você acha que a gente não avança para isso tão cedo? Oi, como é que é? Desculpa, acabei lendo a pergunta aqui da amiga e me desfoquei aqui. Com relação a essa realidade virtual. Você acredita que a gente caminha para aí, realmente? Agora está suspenso, mas a gente caminha para isso? Eu acho que caminha. Qual é o teu sentimento? Meu sentimento é que vai caminhar. Os processos, assim, todos em termos de judiciário, tá? Me parece que isso nos três eixos, tá? Tanto na justiça comum, na justiça federal, né? E na trabalhista. Eu acho que tudo caminha para a digitalização, processo virtual. Eu acho que, como a colega comentou aqui na pergunta, eu acho que sim, caso de menor complexidade, para mim tinha que ser tudo online, virtual, tá? E isso, na verdade, é até interessante. Isso ajuda a transparência. Isso traz transparência ao processo.
Você vai poder gravar as audiências, até mostrar para o seu cliente o desempenho, como funciona. Se você for um bom advogado, o cara que trabalha bem, isso é ótimo. Né? Você vai mostrar o seu trabalho. Né? Você tem todo... O processo fica muito mais claro, muito mais transparente. Tá? É minha percepção. Óbvio que em alguns casos, Bruno, por exemplo, um caso grande, uma demissão de um diretor, um caso importante de uma grande empresa, né? Uma reversão de justa causa, enfim, casos mais complexos, sim. Pode ter uma sessão de mediação, pode fazer, é possível. Mas, como regra geral, acho que poderia começar com o processo virtual e a exceção fosse o físico, entendeu? E outra coisa, o juiz de trabalho também pode ter uma câmera e o seu secretário em casa e fazer videoconferência. Só tem que equipar. O judiciário, não tem nenhum problema. E assim, só para você ter uma ideia de percepção, eu tenho um amigo que trabalha no fundo de investimento dos Estados Unidos e assim, a questão do home office lá é muito mais latente, né, do que aqui no Brasil. E para você ter uma ideia, como que eles já estão preparando uma próxima geração de mão de obra nesse sentido, tá? Conversando com ele, falou, e aí, como tá o colégio aí, né, Pedro? Ele, olha, cara, o Trump já decretou até o final do ano aula online e o negócio funciona. Aí tem uma filha que está na aula, sabe como funciona? A criança fica online a manhã inteira, aí ela tem que fazer um vídeo assim de 10, 15 minutos, entendeu? Dando tipo um follow-up, né, do que ela fez, do que ela aprendeu até 5 horas da tarde no final do dia, né? Ou seja, já ensinando a criança a trabalhar em home office. Você já vai, ou seja, nos Estados Unidos o cara já vai ter uma geração preparada para trabalhar assim. Então, assim, ele conversando comigo, cara, a gente avançou aqui uns 10 anos. Já era projeto dos caras nos Estados Unidos. Mas esse boom do coronavírus, ou seja, fez os caras adiantar o projeto em mais de 10 anos. Assim, é a sensação, a percepção dele. Eu acho que aqui vai acontecer isso também. Eu acho que, com certeza, os negócios vão ser muito mais digitais. Vamos ter que inovar, né? Acho que muitos segmentos... Por exemplo, Bruno, assim, a gente tem que pensar, e aí até dando uma palhinha fora até da área trabalhista aqui, mas, por exemplo, a questão dos restaurantes, dos hotéis, assim, vai ter que ser tudo redimensionado. Mesmo que venha uma vacina, eu duvido, vai ficar na memória do consumidor, né? O quê? Essa questão. Você não vai querer mais sentar perto na mesa com a pessoa. Né? Você vai querer vai ficar tá instalado aqui já. Vai ficar, vai ser natural, todo mundo vai ver gente andando de máscara, assim, tá? Vai vir a vacina do Covid, mas as pessoas vão andar com máscara, vão usar mais álcool gel, vão lavar. Esses hábitos vão ser incorporados. Não tem jeito. E isso vai mudar o comportamento do consumidor. Não tem jeito. Não tenho dúvida. Isso aí vai ser um momento novo e muito trabalho para o judiciário. Sim, com certeza. Tudo que é novo, né? E você não consegue resolver, você vai desaguar no judiciário, onde que em tese hoje ainda no Brasil, onde é que melhor soluciona as questões, né? Com certeza. Temos a gente até respondeu uma outra pergunta aqui, sim, que é falando sobre o home office e está falando se existe a necessidade de celebrar um contrato entre o empregado e o empregador. A gente até falou sobre isso. Só para a gente reforçar, né? Lembrando que o home office é gênero e teletrabalho é espécie. No home office, não tem um contrato, tá? E aí, qual o problema? Risco para o empregador. No teletrabalho, não. No teletrabalho, você tem segurança jurídica, você convenciona a forma do trabalho no contrato, gerando tanto uma segurança para o empregador como para o empregado. Né? Por exemplo, porque se você for colocar hoje na ponta do lápis, há um custo de energia. Você está usando mais o teu... Às vezes, depende se o teu empregador não lhe forneceu material, você está usando o teu computador em casa. Né? Ele não subsidiou a manutenção nem a compra da máquina que você está usando. Entendeu? Então, isso tem que ser conversado. Tá? Sim. Boa. Temos uma outra pergunta aqui. Quais são as melhores práticas, né, de home office para a segurança jurídica da empresa, né? Ou seja, aquilo que a gente vai colocar em prática nessa realidade do home office, mas que vão ter ali a gente pode ficar tranquilo que tem uma segurança jurídica nesse tema. Sim, para a empresa a melhor coisa, de fato, é reduzir a termo o contrato, tá? Colocar lá se vai subsidiar a manutenção do trabalho, do equipamento, se vai subsidiar a energia, a forma que vai se dar, isso tudo tem que estar no contrato. Tá? Isso é que vai gerar segurança para a empresa.
Tá? É um pouco falar mais do mesmo, mas é isso, tá, Bruno? É isso que vai gerar. Se você, assim, aí fica a dica, né? Você que é empregador, né? Se você é empregador, nesse momento já passou um tempinho, né? O susto do corona já passou. Você precisa pensar na forma que você vai manter as suas relações de trabalho, né? E aí, se você está com o pessoal seu no home office e a turma mandando e-mail 8, 9, 10 horas da noite, cuidado, alerta, né? Aqui, desculpa Vai dar fazendo o papel problema. do advogado e do empregador, mas é isso, né? Por isso que as empresas têm que criar sistemas de controle para evitar isso, né? Porque às vezes é também uma opção do empresário também, né? Fazer isso. A gente sabe que tem, e também tem um lado do empregado, que às vezes realmente está trabalhando muito mais, a gente tem essa sensação, né? Eu mesmo falo, depois que a Covid veio, a sensação que eu trabalho muito mais. Por dois motivos, né? Você não fica tão concentrado, toda hora você é interrompido, você faz uma coisa, então assim, fica uma situação mais complicada, né? E óbvio, né? A gente não pode esquecer, tem que anotar, fica anotado na carteira de trabalho que o cara tem teletrabalho, isso gera segurança. Professora Carla, amiga minha, querida, um beijo, sempre me ajudando. Tem muita gente boa entrando aqui. Boa, Pessoal, se você quer deixar sua pergunta, você quer deixar sua pergunta, pessoal que está chegando aí agora, né? Nós estamos falando sobre esse tema do home office. Deixa sua pergunta aí, agora é o momento para a gente estar batendo papo, falando sobre isso. Tem algumas realidades muito interessantes acontecendo. O que a gente tem de certeza é que nada vai ser como era antes, né? Já não está sendo, e depois todo o universo pós-Covid, as relações de trabalho elas vão ficar completamente diferentes. A gente, por exemplo, eu tinha uma coisa aqui interessante, que era a prática das entrevistas, né? No passado próximo, a gente fala antes Covid, parece que foi ano passado, mas foi agora, né? Verdade. E as entrevistas que eram realizadas com candidatos, né, falando da Praia do RH, existia uma resistência muito grande por parte tanto das empresas quanto dos candidatos. Claro. E agora, né, agora todo mundo muito ansioso para uma oportunidade e tal, as pessoas estão totalmente abertas para isso e se preparando, muitas dicas de como que você deve se comportar, como é que você deve fazer, tudo bem orquestrado. Então, ou seja, eu acho que eu tenho para mim que essa é uma prática que veio para ficar, porque você pedir para um candidato, por exemplo, para você realizar um processo seletivo, o cara sai da casa dele, tem que pegar talvez um trânsito, vai chegar lá e tal, tem todo um nervosismo, e é um deslocamento muito grande. O que acontece? O cara chega lá mais nervoso. É claro que na câmera também tem o nervosismo, mas você consegue diminuir a questão do deslocamento, a exposição ao risco. Na nossa cidade, por exemplo, nós somos do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade um pouco pesada nesse sentido. Então, as pessoas, para conseguir se deslocar, e também a questão da segurança, agora da saúde, cara, eu acho que é uma tendência muito grande, não só para a área jurídica agora, com esse sentimento de que as ações vão ser realizadas de forma online, mas também as entrevistas com os candidatos, reuniões. Eu praticamente tenho reunião todos os dias, mais de uma, com diversas pessoas e conversando, enfim, live, né, que a gente faz aqui para tentar ajudar as pessoas com algum tipo de conteúdo. Então, assim, essa realidade ela veio para ficar. É claro que a gente vai ter também, como a gente conversou, nós vamos voltar para uma realidade de querer ter as relações humanas e tal, mas essas relações vão ser muito mais... a gente vai ter muito mais qualidade para essas relações, a gente vai sempre optar, falar assim, cara, dá para fazer uma live? Eu tenho para mim que vai ser meio assim, vamos fazer uma reunião. Nunca, em reuniões, as pessoas fazem uma seguinte pergunta: vai ser online ou vai ser presencial? Essa pergunta pós-Covid, ela vai ser regra, não vai ser uma opção. Vou te convidar para uma reunião, Kaiser, 3 da tarde no dia 5. Você vai me devolver a pergunta. Bruno, maravilha, ok, combinado. Online ou eu preciso estar aí num determinado local? E aí, ou seja, antigamente ninguém perguntava sobre isso, né? Você já mandava e tal. Então agora tivemos essa alteração. Eu vou te falar, Bruno, uma experiência que eu vivi recentemente. Sabe que o meu escritório tem várias áreas de atuação, né? E aí eu fui procurado por um grupo de pais de filhos de medicina
para fazer uma ação para buscar o desconto. E graças a Deus nós somos vitoriosos, né? E conseguimos desconto nas mensalidades, porque os cursos estão parados, né? Os cursos estão parados. E você sabe que o curso de medicina, a aula, a grade curricular é presencial, é em laboratório, anatômico, hospital. Então a faculdade tem que reequilibrar esse contrato. E aí, para você ter uma ideia, eu fiz uma reunião com mais de 50 pais, pelo Zoom. E aí, um deles, doutor, podemos no teu escritório? Eu falei, olha, meu escritório está fechado. E confesso a você, eu não me arrisco. Primeiro eu vou provocar uma aglomeração, né? Lá no escritório tem sala para reunião, tem a sala do meu escritório, né? Mas também tem estrutura para reuniões, até tem um auditório para um número expressivo de pessoas, de 200, 300, enfim. Vai a gosto do freguês. Falei, posso levar vocês para lá. Mas, olha, confesso, eu não quero ser um propulsor, eu não quero aqui propagar o Covid. E fizemos uma reunião pelo Zoom. Confesso que não foi a melhor reunião, porque, assim, realmente a gente percebe que as ferramentas ainda gratuitas não são as melhores, né? Mas deu conta, depois a gente combinou, fizemos um grupo no WhatsApp e fomos lá tratando as coisas. Eu fui mandando um áudio, vídeo, e a coisa aconteceu, conseguimos reunir um grupo de pais interessados, entramos com a ação e, graças a Deus, fomos vitoriosos, né? Conseguimos agora reduzir a mensalidade do curso de medicina de uma faculdade aqui do Rio. Então, assim, acho que isso vai ser a tônica, né? Eu acho que, assim, eu mesmo, estou fechando clientes, né? O jurídico não parou, pelo contrário, né, Bruno? Por conta dessa instabilidade, né, das relações, esse ambiente novo, inseguro, de surpresa, para a gente que é advogado, é positivo, né? Então, eu estou dando muita consultoria, trabalhando muito. Isso é ótimo, mas fechei e conheci vários clientes virtualmente. E, assim, eu sempre fiz reunião presencial, até porque o direito tem essa característica, né? Alguns assuntos são mais delicados, realmente é muito difícil, mas durante essa quarentena, que já está chegando quase 3 meses aí já, né? Tive reuniões, conheci clientes por videoconferência, fechei casa e estou trabalhando. Então, assim, é o novo comum, né? Uau, isso é clichê. É impressionante. Nós estamos num momento novo. Tanto as pessoas que têm essas relações humanas, né, tanto o advogado quanto o profissional de RH, profissional de saúde, estão tendo que se reinventar através aqui de uma tela, onde nós estamos aprendendo a lidar com muitas coisas. Isso é muito interessante, porque isso veio para ficar. Quem hoje tem um pouco de resistência ainda a esse novo cenário, realmente vai ter algum tipo de problema, vai ficar um pouco para trás aí na fila, porque realmente é algo que veio para ficar. Eu vejo, por exemplo, você estava mencionando a questão lá das aulas, né? Por exemplo, nunca imaginei que, por exemplo, às 8 horas da manhã aqui na minha casa começa a minha filha tendo aula, a minha esposa dando aula e eu começo a trabalhar no dia a dia. Então, o ambiente da nossa casa se torna todo online ali, a partir das 8 horas da manhã. Então, assim, as casas hoje elas estão vivendo momentos diferentes. Por exemplo, a gente está com um problema de uma entrega, e eu estava até conversando com a minha esposa, falei, cara, como é que a gente vai mover uma ação caso tenha necessidade nesse momento? Vamos precisar de um advogado. Mas, cara, como é que eu vou falar com o advogado? Peraí, como é que eu... Então, assim, já tem você tem que quebrar o paradigma de falar, não, peraí, tem a possibilidade, você vai conversar com o escritório, ele vai te atender, vai te direcionar, vai te dar o atendimento, né, que aconteceria presencialmente. Então, é muito interessante isso. Não, e assim, a minha ferramenta, na verdade, o meu telefone, a minha ferramenta principal de trabalho hoje é o celular. Hoje eu faço aí, em média, Bruno, 2 ou 3 reuniões, videoconferência por dia, fora os calls, né, as ligações, que se intensificaram. Por quê? Natural. Você não tem mais o contato físico, né? Você não tem mais... então, assim, é uma rotina que vai ser comum aí, né? Não tem jeito. Com certeza, com certeza. Kaiser, vamos tirar um print aqui da tela. Eu vou convidar. Vou convidar primeiro. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar o pessoal. Ó, vou pedir para vocês. A gente vai fazer um sorrisão bonito aqui, mas vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão tirar um print da tela, minha e do Kaiser aqui. Opa. Vocês vão compartilhar lá no seu Instagram. Vai marcar aqui Bruno Silva. Vai marcar Dr. Kaiser Mota. Ótimo. E nós vamos repostar
né, aquilo que você marcar. Diz que você gostou da live. Se você não gostou também, coloca lá pra gente. A gente quer saber o que você achou, tá bom? A Ótimo. gente fez aqui uma live com muito carinho, muita atenção para poder ajudar vocês nesse tema aí que nós separamos. Então vamos lá? Vou preparar Vamos aqui para a lá. gente tirar. Aí, maravilha. Show de bola, Já Bruno. tirei Obrigado, aqui. tá? Queria agradecer o convite. Parabéns pelo teu trabalho. Cara, eu acompanho pelo Instagram. É um ótimo trabalho. Acho que a gente está aí para realmente... o conhecimento, né, cara, ele, de certa forma, liberta, né? E ajuda não importa o segmento, né? Isso é muito importante. Parabéns pelo teu Instagram, parabéns pelo teu trabalho. Cara, conta comigo se precisar. E foi um prazer para a gente bater esse bate-papo, né? Foi uma conversa agradável, a ideia é essa. Sim, Aqui sim. a pretensão da live não é uma aula, né? Não é esse. Na verdade, troca de conhecimento, informações, interagir com as pessoas, né? Agradeço também os amigos, os clientes que entraram. E um prazer enorme, viu? Ter falado contigo e estar te vendo aí, viu? Espero que seja tudo bem, família, Maravilha. tudo ótimo, viu? Maravilha. Um beijo na família aí, beijo em todo mundo. Isso Espero mesmo. que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. Sim, vamos tomar um café. A gente bater aquele papo, tá bom? Show de bola, Bruno. Um beijo, viu? Um abraço. Gente, boa noite para todo mundo. Um abraço aí para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.